Olá, inquieto e comprometido, ele é um idealista. Natural de 3 de maio, filho do seu Afonso e da dona Alzira, desde criança é apaixonado por futebol. Pai do Charles e da Ciane, casado com a Ana, além de torcedor do Internacional, é mestre em educação e desde 2005 é o diretor da instituição evangélica de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Seno Leonhardt. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Grande prazer lhe receber para essa conversa de peso, para falar dessa instituição tão querida nossa, que é a nossa instituição evangélica de Novo Hamburgo. Mas antes disso, vamos falar um pouco do senhor, né? Natural de 3 de maio. De 3 de maio. Que 3 de maio é essa que ficou lá para trás? É uma cidade que eu tenho um carinho todo especial. Eu nasci, me criei lá. Boa parte da minha formação também fiz nesta cidade. Mas também tinha um sonho de enfrentar novos desafios, que realmente a gente tem que se dar o direito de ter outras oportunidades também. Sempre foi uma pessoa muito estudiosa, Seno? 100%. Desde Gostou disso? Eu era muito estudioso, muito dedicado também e muito regrado também em termos de organização de estudo. Eu fui alguém que estudava muitas horas por dia desde pequeno. E por isso também acho que a inteligência não é um mérito que a gente tem natural. Para a gente ir bem em qualquer profissão, a gente tem que estudar muito. Eu estudava muito. E essa disciplina veio contigo ou no começo era muito uma coisa que os pais colocavam, que os pais convidavam a que seja feito? Eu tinha um incentivo muito grande dos pais, porque quando eu estudava na educação fundamental, nos primeiros anos, qualquer coisa antes ele tinha aula de manhã, quando de tarde, eu iniciava a tarde, o pai dizia assim, antes de brincar, vai lá fazer os temas. E isso era uma rotina diária. Então, isso acabou me levando a ter também esse hábito do estudo, desse comprometimento. Então, desde pequeno, sempre meu pai me orientando e insistindo para que eu tivesse uma atenção especial para os estudos. Né? Nos teus estudos iniciais, já optaste pelo curso normal, né? Já preparava, parece uma... É que, na realidade, meus pais eram do interior do município, na agricultura, e meu pai tinha uma olaria também. Então, esse cenário desse espaço influenciou também na sequência dos meus estudos. E eu ter feito o curso normal, depois o curso técnico, técnico agropecuária, é muito decorrente do que se tinha de oportunidade dentro da cidade também. Não foi tanto uma escolha minha, mas era o que se oferecia. Uma possibilidade que se oferecia. Então a instituição lá formava professores, então eu terminei o ensino fundamental na época, o primeiro grau, o que tinha na instituição era o curso normal e eu acabei fazendo. Depois, na sequência, se criou o curso técnico agropecuária, bom, eu era da agricultura, vamos lá fazer o curso técnico agropecuária. Então, foi meio se conectando em função do que se oferecia dentro da cidade. E aí surgiu o Rio Grande. Que escolha foi essa pela engenharia? Pela engenharia, aí tem a ver um pouco com a olaria, né? Meu pai lidando sempre com obras e tudo mais, eu fui me aficionando por esse espaço construtivo também e não tinha dúvida, era a engenharia que eu queria fazer, mas sempre com aquele sonho ao lado de dizer assim, não, um dia eu quero também ser professor, quero dar aula. Isso também estava presente, até porque o curso normal também me incentivou para isso. Por que Rio Grande? Em si teve a ver com um primo meu que fazia odonto em Pelotas e eu tinha feito a inscrição também por Santa Maria, lá em 3 de maio todo mundo fazia vestibular ou em Santa Maria ou em Pelotas, né? Por uma questão de conexão rodoviária, assim por diante. Como meu primo estava em Pelotas, ele disse assim, você não tem engenharia em Rio Grande, eu acabei fazendo inscrição em Santa Maria e em Rio Grande. Como eu passei, a de Rio Grande foi o primeiro, e eu passei muito bem na engenharia naquela época, nem fui fazer o vestibular em Santa Maria, me acomodei literalmente como jovem, né? Deu uma, já vamos lá. Mas foi uma experiência muito gratificante e tanto é que, decorrente da minha ida a Rio Grande, eu conheci minha esposa que é de lá também. Então, era para ser mesmo. Era para ser mesmo. Então, hoje estou muito feliz, acho que
se tivesse que repetir, eu repetiria todos os passos. E ali já tinha uma inserção dentro da comunidade evangélica. Sim, a comunidade evangélica estava presente muito no meu dia a dia, já em 3 de maio como líder estudantil, também em Grêmio Estudantil, fui 2 vezes presidente do Grêmio Estudantil lá na CETREM, em 3 de maio, e muito atuante na juventude evangélica, semanalmente integrado. Quando fui a Rio Grande, continuei no movimento estudantil, participando das diretorias do diretório acadêmico, mas paralelamente, todos os sábados nós tínhamos reunião de juventude, me tornei o presidente da juventude por 4 anos e meio lá em Rio Grande, e essa atuação era direta e me manteve em contato. Mesmo não sendo nativo daquele meio, mesmo não sendo nativo. já aconteceu. Nós tínhamos um trabalho social muito bacana lá, tinha um lar de crianças, e que todos os sábados o nosso grupo de juventude ia lá fazer atividades com essas crianças. Era um trabalho magnífico que nós fazíamos. O que te despertava para isso? Era a convivência do meio evangélico? Era. Tinha em casa já alguma noção de coletivismo? Assim? A minha mãe era muito empreendedora em várias questões, aí claro, meu pai gerenciava essa olaria, mas a minha mãe tinha assim, mais esse tino comercial, quem negociava era ela. E ela tinha uma atuação muito forte na igreja, né? Então nas atividades, nas festividades, muito presente, e como criança tu acabava acompanhando isso também. Então isso me levou a conviver nesse ambiente com mais intensidade. Né? Então, quando tu retornaste para 3 de maio, o convite veio de pronto. De pronto, eu não consegui nem me acomodar na engenharia. O diretor, que ainda era o diretor da época que eu era estudante, lá em 3 de maio, quando eu concluí o antigo 2º grau, lá hoje ensino médio, me convidou para atuar como professor do curso técnico. E isso foi tudo muito rápido. Eu me formei na metade de 81, no início de 82 já estava lecionando na instituição, e no final de 82 surge uma oportunidade, eu tinha 25 anos, assim, que foi talvez o que virou a minha vida, porque eu fui convidado para ser coordenador da faculdade. A instituição lá tinha uma faculdade de administração que não tinha muito a ver com o meu curso, mas o diretor confiou no meu trabalho e disse assim, tu assumes a coordenação, e eu assumi então a coordenação da faculdade. Então, durante o dia eu exercia a profissão de engenheiro e de noite atuava como coordenador de curso e ainda dava aula também no início. Já era um curso de gestão, já era um encaminhamento para gestão acadêmica. Né? Aí como coordenador... De alguma forma já tinha uma vontade tua em fazer esse caminho? Sim. Uma formação era toda muito técnica. Né? Na decorrência, na sequência, daí eu fiz então um pós em metodologia de ensino, que justamente para me preparar para a função de coordenador. Isso foi na Universidade Regional de Santo Ângelo. Na sequência, fiz um pós em gestão empresarial pela URGS, que foi uma extensão que se teve em 3 de maio numa parceria. E aí as coisas foram acontecendo meio de roldão. Todo mundo sabe que tu já não comanda mais o teu pessoal, porque tu vai sendo levado pelo meio. Mas, na verdade, uma colheita de tudo que se plantou. Se plantou, lógico. No final em 89, o diretor da época, que foi uma excelente pessoa na condução da minha trajetória, ele foi fazer um intercâmbio na Alemanha de 4 meses. E aí, então, a mantenedora de 3 de maio precisava escolher um dos coordenadores para assumir a direção por aquele período de 4 meses. E aí os colegas me indicaram para que eu assumisse então a direção. E ali foi talvez o start para que eu assumisse a direção. No final daquele ano, em 89, o diretor recebeu o convite para assumir uma outra instituição, e aí foi praticamente automático. E ele era teu. O espaço ali era teu mesmo. Já tinha conquistado junto aos pais, junto aos alunos também, então foi o start inicial. Aí eu permaneci na direção de 90 até final de 2004, lá em 3 de maio. Aliás, em início de 2005 também, eu fiz uma coisa meio louca no início de 2005, quando eu assumi aqui em Novo Hamburgo, dia 20 de dezembro de 2004. Mas eu fiz um acordo com 3 de maio, com Novo Hamburgo também, que eu não deixaria 3 de maio na mão e assumi a direção das 2 instituições no primeiro semestre de 2005. Eu ficava um tempo em 3 de maio e outro tempo aqui em Novo Hamburgo. Então,
foi essa experiência. Permaneci 15 anos e meio como diretor lá em 3 de Maio. Essa conquista da comunidade que tu bem destacaste antes, como é que se faz isso no dia a dia? Com muito envolvimento. Eu, tanto lá em 3 de Maio como aqui em Novo Hamburgo, muito participante das outras atividades da comunidade. Eu não me restringo a participar apenas da vida escolar. Algumas coisas que eu fiz lá em 3 de Maio eu estou repetindo aqui, participando de diretorias de associação comercial, de clubes esportivos, de entidades como o Rotary também. Aqui eu tenho já fui convidado, mas estou participando assim ainda esporadicamente, mas desejo também me integrar definitivamente na questão do movimento Rotary, que eu acho que é um movimento muito interessante, assim como o Lions e outros movimentos. Então, isso te coloca no seio da comunidade e das decisões que acontecem na comunidade. Então, a gente acaba se dando conta do que acontece. As primeiras decisões, às vezes, acontecem nessas entidades, nesses movimentos. Aqui em Novo Hamburgo, eu participo das reuniões da ACI, na diretoria de serviços, e também em Estância Velha. Então, isso demanda um certo tempo. Mas isso te coloca junto com outras lideranças que tu vai aprendendo, né? Porque daí tu participa de reuniões, participa de palestras, de debates, de discussões sobre desenvolvimento, sobre atividades que podem ser feitas na comunidade, e tu aprende com essas lideranças. Então eu sempre tive muito esforço em me inserir nas coisas da comunidade. E com outros municípios. Decorrente dessa inserção comunitária, nós temos hoje uma unidade em Igrejinha, que é decorrente de participação desses movimentos, da gente participar de reuniões regionais, de interagir com prefeitos, de ver demandas, necessidades. Então esse foi sempre o meu jeito de ser, de sempre estar inserido nas ações da comunidade, na igreja, nos clubes sociais, na associação comercial, nos CDLs também, então sempre participando. Tu estimula os teus liderados a esse protagonismo também? Sim, e o jeito de administrar a instituição também vai nessa direção. De a gente constantemente dizer para os nossos liderados, funcionários principalmente, mas acabam os alunos também vivendo isso, se preparem porque as oportunidades estão aí. Então, o meu estilo é de aproveitar as lideranças que existem nas instituições e não tanto trazer gente de fora ou fazer contratações de pessoas que não têm nada a ver com o processo. Basta dizer que quando eu vim aqui em 2005, eu assumi a direção e não trouxe ninguém de 3 de Maio para trabalhar junto com a minha... Eu trabalhei com a equipe que estava na INH e disse para eles: nós vamos reforçar a liderança de vocês, vamos despertar e oportunizar novos líderes. Decorrente disso, nós criamos mais unidades. A INH hoje tem 3 parcerias com o município de Novo Hamburgo. Nós temos a gestão de 3 escolas e essas escolas são todas elas lideradas por ex-funcionários, por ex-professores da instituição, que tiveram a oportunidade. A gente disse, se preparem, façam curso, participem de palestras, porque logo ali adiante vai surgir uma oportunidade. Eu continuo dizendo isso. Lá mais adiante... Parece que tu é um líder que dá liberdade para os teus liderados trabalharem, né? Liberdade com responsabilidade. Essa liberdade, essa confiança que tu tens, como é que tu primeiro precisa compreender ela na equipe, ou tu vai abrindo os espaços? Como é que tu constrói isso? O diálogo é sempre dito assim: a confiança é conquistada. Quando tu entenderes o meu jeito de gerenciar, tu vais ter autonomia para tomar as decisões. Então, quanto mais eu conheço a pessoa, ela me conhece, mais autonomia ela vai ter. Então, a autonomia é um processo conquistado. Então, hoje nós temos nas diversas unidades da instituição, as pessoas possuem muita autonomia para tomar de decisão e muita confiança minha. Tá? Então, às vezes, até eles dizem, o diretor, às vezes tu dá liberdade demais, mas é uma liberdade com compromisso de metas. Eu estabeleço, junto com a equipe, a gente estabelece metas a serem cumpridas. Objetivos. Então, né? O que é rígido é a meta e o resultado que a gente espera. Mas a autonomia das ações, eles têm plenamente. E essas metas, me parece, estão bem desenhadas até 2020 no planejamento estratégico de Isso, vocês. nós estamos... A gente vai falar sobre isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o diretor da INH, Seno Leonhard.